Eternamente Líderes destaca Agnes Goncha, que ficou conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá ou Beata Teresa de Calcutá. Foi uma missionária católica de etnia albanesa, nascida no Império Otomano. Beatificada pela Igreja Católica em 2003. Considerada por alguns a missionária do século XX, fundou a Congregação Missionárias da Caridade, tornando-se conhecida ainda em vida como Santas das Sarjetas. Você vai conhecer a história da educadora física Diana Carvalho, que sofreu uma lesão na coluna e foi desenganada pelos médicos, de que jamais voltaria a ministrar suas aulas. Hoje, curada, ela desenvolve um trabalho voltado para divulgar os ensinamentos de Deus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Desde criança, Diana sempre foi como qualquer menina de sua idade. Gostava de brincar, de sonhar. O sonho ainda cedo se configurava numa história de vida que mais tarde se tornaria um obstáculo vencido anos depois, graças aos poderes de Deus. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Ainda criança, Diana já era apaixonada pela prática de atividades esportivas. Na juventude, o sonho começa a se concretizar e ela se torna professora de dança no ano 2000. Mas o desejo em se tornar uma profissional na sua área falava mais alto. Diana entra numa faculdade de educação física, se profissionaliza e consegue atingir mais um grande sonho. Ela então começa a dar aulas numa academia de bairro. Eu comecei a ministrar dança numa academia próxima à casa dos meus pais. E era somente dança, porque eu já tinha esse talento de coordenação motora, de ritmo e coreografias e criatividades. Foi realmente um dom de Deus. E eu comecei a desejar ser ministrante da turma de ginástica localizada. E o proprietário da academia disse que eu não poderia ainda, que eu tinha que ser formada em educação física, ou pelo menos estar estudando para que eu pudesse estar entrando na turma como estágio, sendo acompanhada por ele. E foi o que aconteceu. Aí eu corri para o vestibular, já era bem período mesmo de vestibular, e passei para a educação física e... Passado o período das primeiras turmas, eu comecei com o meu estágio na turma de ginástica localizada. Realizei meu sonho. O desejo sempre de alçar voos mais altos fez com que ela concretizasse mais uma conquista. 5 anos depois de estar trabalhando profissionalmente, ela então consegue um emprego numa academia na zona leste de Teresina. Uma rotina intensa, exercícios de alto impacto. O sonho de trabalhar numa grande rede de academias veio acompanhado daquilo que seria em sua vida o grande obstáculo a ser superado. Diana assumiu uma carga de exercícios que exigia muito do seu corpo. O resultado? Uma lesão na coluna fez com que os médicos diagnosticassem que ela nunca mais voltaria a dar aulas de educação física. O sonho começa a ficar distante, o desejo frustrado, seguido por momentos de depressão em sua vida. Bem nessa época, você ainda muito nova, né? Você acredita que seu corpo é uma máquina, né? A carga horária começou a aumentar, as turmas começaram a crescer e eu ainda muito eufórica, né? Fui e agarrei tudo, né? E minha carga horária ficou muito pesada, eu não tinha mais tempo de fazer um tratamento preventivo para o meu corpo suportar as aulas de impacto que eu fazia, né? E que anteriormente eu sempre tive tempo para esse treinamento, mas chegou um período que eu almejei tanto crescimento, que eu abri mão desses treinamentos preventivos e passei a pegar carga horária. Mas nesse período eu vim e não foi bom o resultado. Eu recebi uma lesão bem grave na coluna, da qual eu tive que parar tudo. Por um longo tempo, Diana chegou a fazer uso de medicamentos tarja preta como morfina e nenhuma melhora ela conseguiu obter. Um sofrimento cada vez maior, dores,
físicas e na alma, de saber que ela nunca mais poderia realizar o que sempre gostou de fazer, que a tornava feliz. Tudo. Tudo que se denota tristeza, solidão, depressão, tudo que é de ão, para que a pessoa vá realmente ao fundo do poço. Na verdade, foi o sonho que foi realizado desde pequena, né? E tudo foi embora. De uma hora para outra eu não podia. E a notícia que eu recebi era que eu nunca mais podia voltar. O laudo do médico era irreversível. Né? Então a depressão tomou conta. Eu chorava dias e noite. E meu marido, numa noite, eu deitada na maca do hospital, ele disse: você vai ficar curada. E você vai voltar a dar aula na sua academia. Eu comecei a rir, Ítalo, porque eu via o carinho dele comigo, né? Mas aquelas palavras tinham poder e eu não sabia. A educadora teve de abandonar de vez as academias, chegou a entrar em depressão, sofreu problemas no relacionamento com o esposo. Apesar dos obstáculos, Roger sempre demonstrou estar ao lado de sua mulher, com palavras de conforto, mensagens que, segundo ele, eram recados dados por Deus. E nesse momento, eu querendo dar uma palavra de conforto, veio uma visão, um sinal de Deus, e eu comecei a sonhar novamente, como se eu estivesse sonhando de olho aberto. E aí eu comecei a declarar na vida dela: olha, eu vi, de fato, uma academia muito linda, uma academia rosa, uma esquina na Zona Leste, onde você dava aula numa sala de aula, né, com toda a aparelhagem, com um jogo de luz, com telões, você muito animada. E eu vi que você vai voltar a dar aula sim, e ela vai ser na sua academia, vai ser da forma que você quer. Ela chorava muito e eu quase que não acreditava naquilo que eu estava falando, porque na verdade não vinha de mim, e sim vinha de Deus. E de fato aqueles sonhos começaram a tornar-se cada vez mais real. Nós acreditamos nisso, nós fomos buscar força na palavra de Deus, e com o passar do tempo o sonho foi realizado. E não só ela tem a sua esquina maravilhosa, a sua empresa, como também tem a minha, funcionários dedicados e todos temente a Deus. Numa determinada noite, Diana estava numa madrugada em casa sofrendo fortes dores, quando teve a oportunidade de assistir na TV uma mensagem bíblica mostrando que para quem acredita e tem fé, nada é impossível. Dali em diante, começava uma nova realidade. É bem difícil lembrar essa noite, porque chegou um dia que eu me recordei dos ensinamentos do meu pai e da minha mãe, que sempre foram um casal, não religiosos, mas temente a Deus, temente à palavra de Deus. Eles sempre disseram que a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa, né, para todo aquele que crê. E um dia eu estava assistindo televisão com meu marido, eu tinha acabado de chegar ao hospital tomando os medicamentos, as dores haviam aliviado um pouco, e eu comecei a assistir televisão e vi um homem falando sobre um Deus do impossível, sobre um Deus que cura, e era exatamente o Deus que meu pai e minha mãe sempre me ensinou, o Deus da palavra de Deus, da Bíblia. E ali eu me coloquei de joelho em frente à televisão e com toda a fé no meu coração, eu invoquei o nome do Senhor Jesus e Ele me curou. Na mesma hora, foi instantâneo o meu milagre. Tem milagre que acontece progressivamente, mas o meu foi instantâneo. Por isso, talvez eu seja tão temente e agradecida a Deus. E na mesma hora eu me levantei, comecei a pular, eu fiquei eufórica, abracei o meu marido. No dia seguinte eu já estava tomando o meu carro de volta, eu já estava usando salto alto, tomando a rotina de atividade física. Foi quando nós iniciamos o projeto para a academia. Voltou a dar aulas, sempre foi muito querida nas academias, uma líder. O sonho de poder ter uma própria academia começava a falar mais alto. E o desejo do esposo, que um dia sonhou como seria a vida de sua mulher depois de curada, começa a se tornar real. Diana consegue montar uma academia, conforme os sonhos, cor-de-rosa, voltada para mulheres. Aqui, o clima é de perfeita harmonia e paz entre todos. Na academia montada por Diana, existem 2.000 cadastros de alunos, 17 modalidades exclusivas no Piauí, seguindo tendências das maiores academias do mundo. Para este ano, ela prepara uma novidade: inaugurar a primeira academia do mundo exclusivamente para crianças. Isso mesmo, é uma extensão das academias de Ana Carvalho. Nós não temos a pretensão de colocar outras unidades da Academia de Ana Carvalho para mulheres. Nós temos uma ideia de trazer diversos
diversas atividades para públicos específicos, sempre trabalhando no universo feminino. E a primeira novidade é uma academia exclusiva para meninas, de um grupo aí de 5 a 13, 14 anos. E a novidade já vai ser inaugurada em maio. E o mais legal ainda é que ela vai vir como franquia, mais uma franquia para o nosso Piauí. Mas o que a tornou uma líder após passar por tanto sofrimento foi o projeto hoje adotado em sua academia, Malhação para o Coração. Toda semana ela reúne um grupo de mulheres para conhecerem os ensinamentos bíblicos, a palavra de Deus como nutrição para o corpo e fortalecimento espiritual. Elas oram em meio à prática esportiva comum. A Malhação do Coração foi um voto, uma promessa que eu fiz na época que nós estávamos construindo a academia, e nós fizemos um voto de toda sexta-feira ter uma aula para o coração, para o espírito, para a renovação da mente. E o nosso professor é a palavra de Deus, é a Bíblia, de uma forma sem religiosidade, sem doutrina, sem placas de igrejas, não tem uma liderança pastoral nem de uma paróquia, é simplesmente a palavra de Deus. O líder, o grande líder é o Senhor Jesus. Por fim, a maior cena que prova que quando existe amor, fé e esperança, nada é impossível. O amor de um casal que junto viveu, ultrapassou e venceu um problema. Problema que para muitos se torna um obstáculo para viver e para vencer. Na letra da música Conquistando o Impossível, uma bela tradução dessa história de superação. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. O programa Líder Piauí conta sempre com o apoio do governo do estado. No novo Piauí, o trabalho segue em frente, o estado cresce mais e melhora a vida da gente. Em Poços de Marruá, a piscicultura vem recebendo mais apoio do governo e se destaca como atividade produtiva de grande potencial econômico. Em várias barragens, como em Bocaina e Poço de Marruá, foram implantados novos projetos para a produção de pescado. Com isso, multiplicam-se as oportunidades para os piauienses. Com o incentivo do governo, a tendência nossa é crescer e ter capacidade de abranger mais famílias. Com o incentivo do governo, a tendência é melhorar em todas as áreas, né? No novo Piauí, a Caju Cultura também recebe mais apoio, com a distribuição de 1 milhão de mudas entre pequenos e médios produtores. Nos próximos anos, a produção de caju no estado deve bater todos os recordes. O caju é nossa riqueza, onde nós tiramos nosso sustento. Apoiar o trabalhador rural, esse é o trabalho que muda a vida da nossa gente. Piauí, terra querida, governo do estado. E esse foi o recado do governo do estado. Piauí, terra querida. A seguir, no quadro Líder por Elas, o exemplo da líder Terezinha, fundadora de uma creche que atende crianças carentes de Teresina. E ainda a líder Jeane Melo, que dedica sua vida na luta pelos direitos dos diabéticos.